Olá pessoal, Museu da Pelada, olha só onde estamos. Salvador, vou dar um giro aqui só para ver. Olha só, coisa linda, né? Essas duas lendas vocês já viram, né? Então vamos passar aqui para ver onde estamos. Estamos aqui com duas lendas do futebol baiano e brasileiro, né? Tem muitas coisas em comuns, clubes que ambos jogaram apesar de uma diferença etária aí, né? Estamos aqui com Eliseu Godoy. Tudo bem, Eliseu? Tudo bem, Espino, e você? Tudo tranquilo? E o pessoal da Museu da Pelada aí? Eu tava brincando outro dia, eu falei assim, eu já estou no museu do Bahia. Quando o cara chega e ficar no museu, já é meio complicado. E agora o Museu da Pelada, muito prazer você estar com a gente aqui na Bahia. É isso aí, olha só o outro aqui. Osni, tudo bem, Osni? Tudo bem, é um prazer falar com vocês. Eu que sou natural de Osasco, São Paulo, mas que já virei baiano, porque eu estou aqui desde 71, tive uma passagem pelo Flamengo, mas retornei para o Bahia e estou até hoje, onde eu fiz a minha carreira praticamente toda aqui. Mas é isso aí, você vai contar tudo como começou, Eliseu, Osni e Eliseu, que tem muitas coisas em comum, inclusive o início. Ambos começaram no Santos. Não foi, Eliseu? Como foi? Começamos no Santos, na divisão, porque antigamente não tinha negócio de divisão de base, era infantil, juvenil, né? E você galgava o time de cima. Hoje é divisão de base, hoje a palavreada é todo sofisticado, né? E o futebol diminuiu, né? Porque o futebol no Brasil hoje está muito mal. Então nós começamos juntos, eu me lembro perfeitamente de Osni, o pai dele que levava ele lá para o treinamento do Santos, que ele morava em Osasco, acabava o treino, voltava para Osasco. Então, Osni sempre foi reconhecido um belíssimo jogador, tanto que a carreira dele no futebol é irretocável, né, como a gente fala aqui na Bahia. E aí, Osni, foi isso mesmo? Você chegou no Santos? Bom, eu comecei desde 10 anos, eu sou natural de Osasco, então eu tive passagem desde 10 anos, eu jogava, não tinha garoto de 10 anos, então o mais novo era 14, 15 anos, então eu já jogava com esses garotos no futebol amador de Osasco, no Floresta, depois eu fui no Frigorífico Wilson, depois eu fui para o Cobrasma, e quando eu tinha 13 anos, tivemos um jogo contra o Corinthians, e o treinador, que era José Castelli, o Rato, que foi um grande meia esquerda do Corinthians na época, era o treinador. E tinha um amigo meu que frequentava o Jockey Club junto com ele e falava assim, ó, eu vou levar um garoto aí. Ele, vocês ficam falando desses garotos, esse garoto chega lá, aqui não é Corinthians, você sabe, aqui para chegar lá não vai. Quando ele jogou contra a gente, aí ele fez questão de falar, eu quero aquele garoto. Aí ele falou assim, aquele garoto fui eu que indiquei para você e você não queria. Eu fui para o Corinthians, joguei muito tempo, fiz várias preliminares no Parque São Jorge, foi quando o Ribelino estava iniciando, com o Dino Sani, com o Flávio, com o Marcos. Eu lembro muito bem daquele clube, a fazendinha ficava super lotada e a gente fazia as preliminares, quem fazia era o Mirim do Corinthians. Então, quando era o segundo tempo, já estava lotado e aí eu me destaquei muito. Infelizmente, o Corinthians queria que eu crescesse, quis dar alguns medicamentos, meu pai não aceitou, e aí ele disse, não, para jogar no infantil ele vai ter que crescer mais. E aí eu fui embora, fiquei na várzea lá de São Paulo, e quando fui para o Santos fazer teste, e fiquei no Santos fazendo teste, jogando, como o Eliseu falou, ali tinha o infantil, o juvenil, e eu já jogava no infantil, no juvenil, e quando tinha um aspirante, que às vezes tinha um aspirante, a gente fazia preliminar. Então eu já estava no Santos e foi morar lá. Eu morei lá junto com o Manuel Maria, com o Clodoaldo. O Clodoaldo veio tricampeão mundial e ainda não tinha casado. Então ele morava no Santos ali, junto com a gente, na mesma concentração, onde era a concentração do Pelé, que depois passou a ser na chácara Nicolau Mourão. Tá certo. Ô Eliseu, Oi. você também jogou no Santos e logicamente deve ter jogado com o Pelé, né? Joguei com o Pelé, porque o Santos naquela época, você não tinha, no segundo semestre, você não tinha campeonato brasileiro. Você tinha torneio de seleções, né? Seleção baiana, pernambucana, paulista, carioca, e no segundo semestre os times viajavam para a Europa.
aqueles times que tinham jogadores na seleção brasileira, do Santos, Botafogo, excursionavam muito para a Europa. E eu tive a oportunidade de excursionar com o Santos algumas vezes para a Europa, para os Estados Unidos, e aquilo ali só fazia engrandecer, né? A gente começava a conhecer o mundo todo. Agora, engraçado que o Pelé, onde chegava, todo mundo só procurava o Pelé. Era legal porque ele saía do lado, a gente não estava nem aí. O Pelé que todo mundo parava para ver o Pelé. O Pelé naquela época já era um craque reconhecido. E o Pelé jogou numa época, que a gente tem que aqui falar, que não tinha internet. Você conhecia o jogador por filme, não tinha televisão. Não era essa divulgação, né? De jeito nenhum. O Pelé hoje, naquela época ele já era conhecido no mundo todo. Vocês imaginem se fosse hoje. Né? Como o Messi é, como o Neymar. Naquela época você não tinha essa divulgação que você tem hoje. E o Pelé já tinha, tanto que o Pelé, você deve saber, como a gente sabe também dessa situação, o Santos foi jogar na África, a guerra parou 2 dias porque o Santos ia jogar lá. A guerra parou. Lá na África, aquela revolução dentro daqueles países africanos, parou porque o Santos estava lá. Você vê o Santos, o que era o Santos, né, naquela época. Hoje o Santos está meio derrubado, mas naquela época era uma coisa fantástica. Então, e foi nessa época no Santos que você disputou a Olimpíadas, não? A Olimpíada estava no Santos, né? Estava no Santos, né? Estava na época do Santos, eu fui para as Olimpíadas do Japão, eu fui convocado, inclusive fui o primeiro jogador do Santos a ser convocado para uma Olimpíada, que foi inclusive jogado no Japão. Feola, o treinador. Certo. Vicente Feola foi o treinador da seleção brasileira e eu fui um atleta olímpico. E Osni, depois dessa parafernália lá no Corinthians, aí você foi para onde? Eu fui para o Santos, na época o treinador que era do infantil, porque era Ernesto Marques, pai de Cláudio, de Pardal, que jogou no Curitiba, jogou no Atlético Paranaense. Ele jogou no Corinthians. E o Cláudio jogou no O Corinthians. Cláudio Pinho? É. O maior artilheiro Cláudio do Marques, Corinthians. Cláudio Marques. Ah, o Cláudio Marques, quarto Cláudio zagueiro, Marques, lateral quarto esquerdo. zagueiro. Ah, tá. O Cláudio você Então, está falando era ponta Ah, direita. sim. O pai dele... Eu sei, o Cláudio Marques, o lateral pai dele- esquerdo, quarto o zagueiro. pai dele era Ernesto Marques, conhecido como Cabeção, que ele falava, vou dar uma cabeçada. Então ele que fez os testes e ele que jogava, quando tinha jogos do infantil, era ele o treinador. Do juvenil e do aspirante, era Chico Formiga, também campeão mundial, uma lenda no teve o Santos China Futebol também, Clube. sendo do China. Do China também, mas o Pepe, depois que parou, que foi assumir o infantil do Santos, você vê o Pepe, porque o Pepe ainda jogava, já estava em final de carreira. E a gente treinava contra essa turma toda. E a gente fazia muitos jogos. Então eu jogava no infantil quando tinha jogo no infantil. Tinha jogo de juvenil, eu jogava. E tinha aspirante, eu também jogava. Você vê como que era. E eu já com 15 para 16 anos já jogava em todas as categorias. E infelizmente o Santos tinha mais de 40 ou 50 jogadores. E ele escolhia de 25 a 30 para poder excursionar. Então tinha que levar aqueles de nome. Então Pelé, Clodoaldo, Joel Camargo, enfim, todos aqueles craques que o Santos tinha para poder vender. E o que ele fazia? Os outros jogadores, ele emprestava de graça, para você ter ideia. Então surgiu aí Fito, Picolé, eu, Almiro, Pitico, enfim, jogadores, Luiz Carlos, Pelezinho, que também aqui. O E aí, Zoca, irmão de Pelé. lógico, aí o Santos estava fazendo treinamento e o Jair da Rosa Pinto chegou lá, o Jair da Rosa Pinto foi fantástico no Santos, com Pelé, naquela época com o Zito e tudo aqui, ele jogava já final de carreira no Santos, então ele tem um nome tremendo, com o Zito, com tudo, e Zito era o supervisor, Zito campeão, bicampeão mundial, e ele foi assistir o treino lá, ele falou assim, ó, eu preciso de 3 jogadores, então ele escolheu Luiz Carlos, Pelezinho, Pitico e Almiro. Aí o Chico Formiga falou assim, leva o garoto, que o garoto aí, entendeu, está precisando jogar, porque ele se profissionalizou, não pode mais jogar no juvenil, no Campeonato Paulista, então leva o garoto. Aí ele falou assim, Chico, eu vou jogar contra Brito, contra Fontana, contra Moisés, eu preciso de homem, não é para esse menino. Eita. Entendeu? Eu preciso classificar, só classifico 6 no Rio e o Madureira é um time pequeno, eu tenho que levar jogadores. Ele, tudo bem, ele foi lá, subiu com o Zito e ficou na arquibancada assistindo o treino. Naquele treino
Sabe quem me marcou? O Berdan. Eita. E o Berdan estava na reserva de Mauro e não, ele estava de Mauro e de Ramos Delgado. Então ele estava num nervoso tremendo. E eu era centroavante. Eita. Aí eu partia para ele, eu estava driblando, aí ele dando pancada, aí o Chico apitando, Formiga, falou assim, ô Berdan, pelo amor de Deus, você vai quebrar o menino. Ele falou assim, então manda ele não vir. Eita. Quando ele falou não vem, aí que eu fui. Aí quando terminou o treino, Jair da Rosa Pinto desceu e falou assim, eu quero aquele menino. Ele falou assim, então ele vai ganhar igual todos eles. Aí eu fui no Madureira ganhando igual a todos eles. Joguei no Madureira, classificamos, eliminamos o Bangu de Castor de Andrade e fizemos o primeiro jogo contra o Botafogo de Jairzinho, de Paulo César, de Brito, que vieram da Copa do Mundo campeões, no Maracanã. E o Madureira ganhou de 1-0, passe meu e gol do Pelezinho. Então você vê que aí eu já... Tamanho não é documento. Não, porque eu já estava ambientado, porque quem vem do Santos, a base é muito grande no Santos, você aprende demais. Pô, não vai aprender com o Pelé, não vai aprender com o Douglas, não vai aprender com o Coutinho, não vai aprender com o Pepe, não vai aprender com o Zito, entendeu? Muitos craques, entendeu? né? Com o Clodoaldo, com o Manuel Maria. Manuel Maria, o tempo todo era ponta direita, falava assim, Osni, vai pra ponta que de centroavante os caras te batem demais. Vai pra ponta. Não é que quando eu cheguei aqui no Vitória, Djalma Santos falou, Osni, eu quero que você vá pra ponta. E eu fui pra ponta direita e ganhei 2 bolas de prata no Vitória. Mas essa é outra história. É muita história, né, Neuzinho? E teve passagem antes de vir mesmo, de vir por Olaria também, né? Não, o próprio Jair da Rosa Pinto. Isso. Porque o Madureira fez uma campanha maravilhosa, aí Jair da Rosa Pinto foi contratado por Olaria. Aí ele levou, além dele ter lá naquele time Miguel, Altivo, Alfinete, ele levou Haroldo, que era reserva de Carlos Roberto dos Santos, aí levou Pelezinho, levou Leleu, já tinha Walter lá, já tinha Mineiro, já tinha Pirulito, então já tinha o sobrinho dele, que era o Roberto Pinto, entendeu? Afonsinho, entendeu? Salvador, Marco Antônio do Palmeiras, então ele fez um timaço, foi terceiro colocado do Rio. E quando Jair da Rosa Pinto veio pro Vitória, trouxe essa turma toda, inclusive trouxe Gibira, tudo que nós fizemos uma campanha maravilhosa, que já encontrou aqui Mário Sérgio, e aí a gente fez aquele timaço que teve o ataque do Vitória, que é considerado o melhor de todos os tempos, né? Osni, André e Mário Sérgio. André Catimba. André Catimba. Ainda tinha Gibira, que era o meia-direita. Eliseu, você também passou pelo Olaria antes de ir para o exterior, né? No Olaria, eu joguei quando o treinador lá era Daniel Pinto. Se lembra Daniel Pinto? Empresário de futebol. Era uma piada, né? O Daniel. E o Olaria viajava muito para a Europa. Eu excursionei 2 vezes com o Olaria para a Europa. Foi aí que teve interesse, não? Não, o Daniel Pinto também era empresário também, de jogador. Era uma mistura geral. Eu joguei no Olaria, mas depois eu joguei no Fluminense do Rio. Né? Joguei eu com o Denilson, com o Samarone, no Fluminense em 65. E depois eu vim para o Bahia em 67, fui campeão aqui 2, 3 vezes. Aí fui para a Europa. Fui primeiro para os Estados Unidos, jogar no New York Generals. Quando o futebol americano estava começando o soccer, estava começando em 69. Aí eu fui, inclusive, quem jogou comigo no New York Generals foi o Menotti, que foi o técnico da César Luiz Menotti. Menotti. Jogou no Juventus São Paulo, inclusive, centroavante. Né? E nós morávamos com ele juntos, ele, Massa, o ponto esquerdo e mais outro argentino. Porque o empresário que nos levou para lá era argentino, ele me pegou no Santos. Quando eu fui jogar uma excursão em Nova York, eu joguei contra não sei se foi o Real Madrid, um time lá, e aí o cara me viu e falou, não, eu quero esse jogador aqui, aí me comprou no Santos. Aí eu joguei uma época lá nos Estados Unidos, depois veio para cá, joguei no Bahia, tive uma época muito boa aqui, fui campeão algumas vezes, peguei esse baixinho chato pra chuchu, meu amigo. Adversários, né? É isso aqui, meu irmão. Ele me deu uma pancada tão grande no final do campeonato e foi expulso eu e ele. Hoje ele vai jogar, Deus Você lembra disso? me lembro. Ele estava perdendo, já estava aqui, ele só não sabia perder, né? Não sabia perder. Por isso que são amigos. Não sabia perder. Todo E Bavi eu também não sabia perder. Todo Bavi tinha confusão. O grande jogador não sabe perder. Não gosta de Não perder. sabe Nem no par ou ímpar. Você vê Neymar, como ele se transforma jogando. Fora dos gramados é outra pessoa, mas você vê como ele se transforma, porque ele fica nervoso. Aqueles Bavis que a gente fazia antigamente, Era estádio cheio.
Estádio lotado, tá? 100 mil Época pessoas. boa do futebol, né? 90, 100 mil pessoas. 90 a 100 mil pessoas na Fonte Nova Antiga. Porque eram jogos bons, você tinha jogadores excepcionais, você tinha Osni, André Mário Sérgio, você tinha no Bahia, você tinha Roberto Rebouças, você tinha Baiaco, Natal. quer dizer, Natal, né? Tinha jogadores Sapatão, bons, tinha Sapatão, Butice. Butice no gol. Então você tinha jogadores Amorim, tecnicamente muito bons e os jogos eram bons, né? Hoje em dia não é chegar hoje de demonstrar que o futebol brasileiro é isso, mas hoje em dia você não vê jogadores tecnicamente bons nem na seleção brasileira. Eu estava conhecendo os Clodinho agora há pouco, um Ronaldinho, um Ronaldo, um Rivaldo, né? Você não vê mais esse tipo de jogador. Acho que nunca mais. O último é o Neymar, né? Nunca mais vai. Acho que o único de bola. Mas quantos anos tem Neymar? O Neymar, eu vou contar aqui. O Léo Oliveira foi um dos maiores jogadores que teve no Santos. Tanto é que o Clodoaldo era reserva de Léo Oliveira. Só que o Léo Oliveira foi servir o exército, o Clodoaldo entrou e não saiu mais, foi para a Copa do Mundo e tudo. Quando o Léo veio, o Léo então foi para segundo homem. Então passou a ser o segundo homem de meio campo. Ao invés de ser volante, passou Camisa a ser meia. 8. E era a posição melhor, porque o Léo tinha uma qualidade muito melhor e o Clodoaldo marcava muito mais. Então fizeram uma dupla perfeita. Então o Léo Oliveira, quando foi o que mais excursionou para o Santos, mais jogou, foi um craque. E ele veio também jogar aqui no Vitória e jogou comigo. E nós somos amigos demais, porque quando jogava no Aspirante, quando jogava no Juvenil, jogava Léo e Nenê, Belarmino. Léo e Nenê no meio campo, entendeu? Então eu jogava de centroavante, o Orlando Lelé, lateral. era o centroavante, o Formiga um dia chegou, jogava aí, não, perdia gol pra caramba, aí um dia o Formiga pegou, me botou no jogo, no final do jogo, eu fiz 2 gols, aí ele falou assim, Orlando, eu vou botar um menino aqui, você vai para 4 zagueiros. Aí ele ficou de 4 zagueiros, foi a melhor posição que teve. Quando chegou no Vasco, ele não pôde ser mais 4 zagueiros, porque tinha Abel e Geraldo. Aí ele foi para lateral direito, onde foi para a seleção. Se deu bem. Foi a posição que ele encontrou, mas você vê, tudo é do Santos. Tinha Hermes, lateral direito, reserva de Carlos Alberto. O Santos era um celeiro de craques. Infelizmente, não podia ficar com todos e dava de graça. Hoje, nenhum jogador sai de graça. Hoje tudo tem que pagar. Antigamente não, qualquer clube ia lá e conseguia. Então o Santos mandava gente para o Curitiba, outro para o Paranaense, e somente outro para o Madureira, outro para o Olaria, entendeu? Eu me lembro, só voltando aqui, porque já que está falando de futebol carioca também, esses times menores, o Santos emprestou lá, o São Cristóvão era um time que tinha assim, uma relação com o Santos muito boa, até toda a camisa, toda branca, né? E aí nós estávamos subindo ainda para o time principal, eu, Gilberto e Turcão, se lembra dos 3? Lateral esquerdo. Nós fomos para o São Cristóvão. Fomos emprestados para o São Cristóvão, como o Osni está colocando aí, porque o time tinha muita gente. E acabamos sendo campeão do São Cristóvão no acesso. Subimos o São Cristóvão para a primeira divisão. O São Cristóvão do Ronaldinho, né? Começou lá o Fenômeno? O Fenômeno chegou Isso, lá. E jogamos lá no São Cristóvão, lá na Figueira de Melo, que é o campo do São Cristóvão. Eu, Turcão, que era lateral esquerdo, e o Gilberto centroavante. Ô Eliseu, aí dos Estados Unidos você ficou umas 3 temporadas lá e foi pra onde? Depois eu vim pro Bahia novamente, aí eu fui para jogar na Bélgica, no Anderlecht da Bélgica. Joguei lá 2 anos no Anderlecht da Bélgica, fiz o Liga dos Campeões, inclusive, joguei. Para mim foi muito legal, né? Porque foi uma vivência diferente, porque eu estava morando na Bélgica, não fui lá de passeio. Aí foi para mim, foi bom que eu aprendi a falar francês, joguei com vários jogadores, porque o Anderlecht era um dos melhores times da Bélgica, como é hoje, né? Era o Standard de Liège e o Bruges, que hoje é o Bruges que domina o futebol belga. Joguei com o Van Nistelrooy, um jogador da seleção belga, muito bom jogador. O Anderlecht tinha 6, 7 jogadores da seleção da Bélgica, que haviam jogado no México em 1970. Então eu joguei, quando eu cheguei lá em 70. Agora, a minha ida para a Bélgica foi um negócio muito interessante e até engraçado. O empresário Zé da Gama, era um português baixinho, foi ele um dos primeiros empresários que começou a levar jogadores para a Europa. O jogador brasileiro não tinha muito mercado na Europa, né? Mas como eu havia jogado na seleção olímpica, eu tinha um cartão de visita que era a seleção olímpica, porque subentendia-se o seguinte: se ele foi atleta olímpico, deve ser um bom jogador, né? Porque, como eu te falei, não tinha internet, não tinha televisão, então ninguém conhecia o jogador. Conhecia através de um cartão de visita o que ele fazia. Seleção olímpica, então era um aval, né?
Aí o Zé da Gama falou para mim o seguinte, olha, quando você for lá para a Bélgica, eu vou lhe esperar lá em Bruxelas, você leva você com uma foto do Pelé. Você com o Pelé no time do Santos. Eu falei, por quê? Leva essa foto, esqueça, leva essa foto. Cartão de visita, hein? Nossa. Aí chegamos lá no dia da apresentação, lá estava o presidente do clube do Anderlecht, dono inclusive dessa cervejaria Stella Artois, que tem hoje aí, o belga lá, muito dinheiro. Aí tá ele sentado, mais 4, 5 diretores. Aí o Zé da Gama falou assim, cadê a foto? Aí eu peguei a foto, essa foto começou a passar na mão do diretor, do presidente, aí olhavam para mim, para a foto, e disseram, esse cara vai resolver o problema. Vai resolver. Jogou com o Pelé. Aí pagaram a gente, não me lembro na época quanto foi, aí o Zé da Gama falou, pegou o cheque, que era do Citibank, lá de Bruxelas. Era as luvas e o preço do passe, meu passe era livre. Ele falou, foi uma faixa de uns 80 mil dólares na época, era muito dinheiro. Vamos logo no banco antes que ele se arrependa. Aí ficou com o cheque no banco. Como é que vai ser? Vai sacar 80 mil dólares? Nossa Senhora. Aí o gerente lá do banco ligou para o Anderlecht para ver se aquele cheque realmente tinha validade. Tinha, então pagou. Aí saímos do banco com uma mala de dinheiro. Nossa Com Senhora. franco belga, porque o franco belga que era a moeda na Bélgica. Aí chegamos no hotel, Zé da Gama, agora não dividi o dinheiro, que era meio a meio. Isso aqui é seu, isso aqui é meu. Quando acabou de dividir, ele falou, agora você que se lembra, eu vou embora, eu pegar meu, eu vou embora. Lá. E lá no hotel onde a gente ficou, hotel 5 estrelas em Bruxelas. Caramba. Ele estava comigo, né? Porque eu que estava sendo contratado. Aí ele morando comigo no hotel um tempo lá, pega minha roupa, bota para lavar junto com a sua. Para eu não pagar a lavanderia aqui. Zé da Gama era uma figura assim, estupenda, engraçada e muito malandro no bom sentido. Aí na volta do Brasil da Bélgica para o Brasil, que a gente estava lá na época de férias na Europa, eu estava fazendo teste só para ficar lá, e eu fiquei. Voltamos para o Rio de Janeiro, eu estava morando no Rio. Aí chegou, a gente ia fazer de Lisboa, a gente ia fazer a gente foi para Paris para pegar um voo, mas tinha que fazer essa conexão de Paris. Escala tinha que passar em Lisboa, não era direto no voo. Porque naquela época não tinha assim, muito voo direto, porque não tinha passageiro para voo direto, sempre tinha escala, para ir pegando passageiro no meio do caminho. Aí nós estamos sentados, lá, eu vi ele comprando algumas coisas, Zé da Gama, assim no aeroporto lá em Paris, né? O que ele está comprando? Eu não sabia. Aí chegamos, quando está chegando em Lisboa, que a aeromoça lá, vamos desembarcar em Lisboa, aquela conexão com o Brasil. Aí ele falou, eu vou aqui no banheiro, já volto. Aí quando ele foi no banheiro, ele voltou, de bigode e de peruca. Eu falei, por que você está de peruca e bigode? Porque eu não posso descer em Lisboa. Eu vendi um jogo do Vasco até hoje, esse jogo não aconteceu, eu posso ser preso. Aí desceu de bigode e de peruca. Olha, foi amarrar meu bode, viu? Zé da Gama. Se você falar com qualquer um do Rio de Janeiro que conhece ele, vai falar quem foi Zé da Gama. Tá certo. Você tá falando de foto do Pelé, então vou contar também um caso, porque eu morei de frente ao Todé. Você conhece o empresário Todé? O Todé foi treinar no Santos, não chegou a jogar nem nada, mas tirou a foto do lado do Pelé, com camisa de treino, do lado do Pelé. Ele jogou no mundo todo com aquela foto de Pelé. Então ele vendia. Vendeu o jogo da seleção brasileira. Ele vendeu o jogo. Ele vendeu com a foto de Pelé. Então, para você ver como era importante, porque não tinha internet, Fernando. Hoje não, hoje já não consegue. Hoje não. Mas naquela época, valia muito uma foto daquela, entendeu? Mas teve um cara que jogou, nunca jogou, mas estava em todos os times. O Kaiser. O Kaiser, exatamente. O Kaiser é uma das maiores figuras que existe. O Kaiser, eu vi a história. Figura. O Renato Gaúcho falando sobre Kaiser, é um negócio impressionante. Ele jogou em todos os clubes do Brasil e nunca fez uma batida. Não entrou, inventava. Deixa eu contar uma de Zé da Gama para não esquecer. O Zé da Gama, eu digo malandro, assim, aquela malandragem de futebol, ele vendeu o time do Bom Sucesso, porque é o seguinte, quando você viajava, você sumia do mapa, porque não tinha essa conexão de telefone, só tinha telefone na época. Não tinha informação, né? Ele vendeu o Bom Sucesso lá para a China, amistoso, Bom Sucesso, hein? Com a camisa da seleção brasileira. E o
O César sumiu do mundo. É verdade isso. Osni, e falando em, né, depois você foi pro Flamengo e tal. Não, eu primeiro do Laria, eu vim pro Vitória. Vitória, então. Aí no Vitória eu vim de emprestado. Aí quando chegou em 72, nós fizemos um jogo contra o Santos, aí veio Carlos Alberto, Pelé, tudo aquilo, e nós ganhamos de 1-0, gol de quem? De Almiro, centroavante, que também morou com a gente do Santos, tudo era emprestado do Santos. E estava emprestado aqui também, o Vitória, juntamente. Então jogou naquele dia, jogou eu, Almiro, André e Mário Sérgio na ponta esquerda. O Mário Sérgio deu um drible em Carlos Alberto desconcertante e botou na cabeça do Almiro e ganhamos de 1-0 do Santos. Logo ali o Vitória queria me comprar e comprou e o Santos vendeu. Dizem que depois foi o maior arrependimento que o Santos vendeu muitos jogadores espetaculares e não aproveitou. Então eu vim para o Vitória, fui, depois saí da Jair da Rosa Pinto, aí aconteceu de eu ir para a ponta direita, porque foi quem colocou na ponta direita foi Djalma Santos, bicampeão mundial, lateral direito, veio ser treinador, e aí então ele fez esse ataque. Porque o Gibira, que era o ponta direita, mas ele falou, o Gibira não tem a velocidade, mas o Gibira tem qualidade técnica. Então eu boto o Gibira no meio e você vai para a ponta. Eu falei, mas eu gosto de fazer gol, Djalma. Ele falou assim, não tem problema, toda hora que a bola sair da ponta esquerda com o Mário, você fecha como centroavante. E aí você fica à vontade para jogar. Então ele fez o ataque. Eu, Gibira, André e Mário Sérgio, que acabou me rendendo em 72 uma bola de prata. Depois de 74, outra bola de prata, e aí também Mário Sérgio ganhou os 3 do Vitória. João Mendes, goleiro, Mário Sérgio e eu ganhamos bola de prata. E o Mário Sérgio também ganhou em 73. Então o Mário Sérgio teve 2 bolas de prata pelo Vitória, eu também tive 2 bolas de prata. Depois o Mário Sérgio acabou sendo vendido para o Botafogo. Eu continuei no Vitória até 76, foi quando eu fui para o Flamengo. Já. E sua chegada no Flamengo, como foi? Foi espetacular. Infelizmente no Flamengo, quando eu estava para fazer a estreia, no treinamento contra Vanderlei Luxemburgo, eu pisei e quando eu fui girar, o pé prendeu no gramado. O gramado não é, o gramado da Gávea era irregular demais, entendeu? Porque todo mundo, antigamente não tinha campo, não tinha CT. Então eu treinava lá. Jogava e treinava. Treinava o infanto, jogava o infanto, treinava o juvenil, treinava o time profissional, tudo, treinava e jogava. Só não jogava o profissional, que jogava no Maracanã, jogava no Campo do América, enfim, não jogava lá, mas os outros jogavam tudo, então o campo era horrível. E aí eu acabei estourando o ministro, só fui jogar em 77, naquele fatídico que a gente infelizmente acabou sendo derrotado nos pênaltis pelo Vasco da Gama, naquele... O Zico que errou pênalti? Não, quem errou foi Tita. Tita? Aquilo que o Roberto fez o treinador era Cláudio Coutinho. Aquilo foi uma fatalidade, porque nós treinamos a semana toda e o Tita foi o único, o Tita era reserva, foi o único que fez todo, não perdeu um pênalti. Os outros pediam tudo aqui, treinando o Toninho Baiano, treinando o Júnior, e eu falava o tempo todo, no jogo é diferente, porque no jogo o coração acelera. Emocional. Mas o Coutinho estava tão convicto, porque ele bateu tão bem, que quando foi na prorrogação, faltavam uns 10 minutos, ele pegou, substituiu, botou Tita só para bater o pênalti. Ele falou assim, for para os pênaltis, está aqui. E você vê como é o destino, né? Acabou o Tita perdendo, mas aquilo foi muito importante, aquela derrota, porque quem que fez Coutinho e a turma toda? Ninguém foi para casa. Ele levou a gente lá para o apoador, levou no restaurante, todo mundo bebeu, comeu, jantou, saímos de lá 5, 6 da manhã, tudo unido. E ali o Zico fala até hoje, que aquela união foi que começou o time, entendeu? Ser montado para ser campeão do mundo. Para ganhar 78 com o gol de Rondinelli, certo. E para ser campeão do mundo. Então partiu dali, daquela situação de derrota e que Coutinho soube unir. Então Coutinho era uma pessoa que sabia unir o grupo, né? Entendeu? Era um grande treinador que infelizmente gostava demais do mergulho,
Nadar, ia sem máscara, sem nada. Ia mesmo que era uma confiança, super, né? Não, super atleta. E acabou o peixe levando ele para... Entendeu? Osni, e nessa época boa sua, 2 bolas de prata, e seleção, nunca pensou? Como que foi? Não, já teve oportunidade, mas eu digo muito com sinceridade. O futebol do Nordeste não era chamado de jeito nenhum. Eu cito o exemplo de Bebeto. Quando o Bebeto estava aqui, o Zagallo falou, se você continuar no Vitória, você não vai para a seleção. Ele teve que pedir rescisão e ir para o Botafogo para poder ser convocado para a seleção. Então você vê, eu não sei por que isso, porque grandes jogadores... Muitos. E muitos baianos foram para a seleção. Tem campeão, o Vampeta é campeão, o Juninho é campeão do mundo. E eles vieram da onde? Mas eles jogavam no Corinthians, outros jogavam no Palmeiras, enfim. Porque aqui no Nordeste fica muito difícil. Eu tive uma passagem muito boa com o Vitória, quando o Vitória fez um jogo contra uma seleção do mundo, que tinha jogadores de Copa do Mundo e tudo, e da Argentina e tudo, e vieram jogar aqui, e foi um combinado Vitória e Fluminense. Então nesse time aqui, para você ter ideia, eu joguei ao lado de Rivelino, de Seuzinho, de Paulo César, de Pintinho, entendeu? De craques. O ataque, eu tenho a foto aqui que eu vou mandar para você, e você vai ver que você pode botar essa foto aqui. E o jogo estava perdendo 1-0, eu fiz um gol aos 40 do primeiro tempo, ficou 1-1. No segundo tempo o Rivelino fez 2-1 e eu fiz 3-1, nós ganhamos de 3-1. Pro Vitória, isso que aí ficou marcado para sempre. E o treinador era Tim. Então Tim conseguiu unir esse grupo aqui, entendeu? Fez aqui um apanhado muito bom e conseguiu botar vários jogadores, e o Fluminense veio com o time titular, todos eles vieram. E aí ele conseguiu colocar metade de um, metade de outro, foi mesclando, foi botando durante o jogo, e enfim, a gente fez esse jogo aqui, foi muito importante para a minha carreira também. Tá certo. Eliseu, os dois também têm em comum o final de carreira, né? Que chegaram, os dois encerraram no Leônico. Mas antes disso você veio pro Bahia também, né? Então os dois passaram pelo Vitória e pelo Bahia. Qual que é a diferença de Vitória e Bahia? Primeiramente, só dar um toque quando o Gil falou o negócio de convocação. Eu sempre opinei que a CBF deveria ser em Brasília, por ser o estado neutro. Tá certo. Porque a CBF no Rio de Janeiro priorizava jogadores do Botafogo, do Rio, para valorizar esses jogadores, inclusive os empresários. E o Nordeste sempre foi relegado. Essa convocação agora recente que teve do Gianluca e do outro menino do Bahia, ali é para jogar confete no Nordeste, porque eles não vão para a Copa do Mundo para lugar nenhum. E para agradar o City, que é o dono do Bahia, e para valorizar os jogadores também. Então, o ponto também, que foi o Juba e Gianluca, ali foi para jogar um docinho na boca dos nordestinos. Mas nunca convocaram, como disse o Osni. Aqui você tinha bons jogadores. O Juba nem jogou. Nem jogou. E é um dos melhores laterais esquerdos. Não, o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje é ele. Completo. E jogou 10 minutos, nem jogou. Ninguém, não tem um lateral esquerdo que tenha feito tantos gols e tanto assistência. E ele nem jogou. E o Gianluca 10 minutos. E o Lucas 10 minutos, mas botou na altitude, porque estava todo mundo morto, já cansado. Botaram na altitude. E veio do Santos também, hein? E veio do Santos também. Sempre foi muito relegado com relação à convocação. Porque quem manda no futebol brasileiro é o Rio e São Paulo. Né? Os times do Rio e o time de São Paulo. Tanto que em 62, qual foi o time da seleção brasileira? Santos e Botafogo. Metade do time do Santos, metade do Botafogo. E Palmeiras que botou o Vavá. Uma coisa ali. E em 70 também, mesma coisa. Aqui na Bahia, você não convocava ninguém, no Nordeste você não convocava ninguém, exatamente por causa da CBF ser no Rio de Janeiro. Né? CBF, já era para ter mudado, CBF né? devia ser em Brasília, porque ela usa e ganha dinheiro com as cores da bandeira brasileira. Então deveria ser em Brasília. Por que aqui no Rio de Janeiro? Então, será aquela mumunha do Rio de Janeiro que a gente já conhece. Com relação a deixar de jogar, quando a gente começar a nos aposentar, porque a gente não quer nos aposentar. Nós somos aposentados. Tem que aposentar. Mas nós tivemos aqui... Morre 2 vezes, como diria o Falcão, né? Não, morre 2 vezes. E o jogador antigamente, ele terminava a carreira mais cedo.
porque você não tinha. A imprensa terminava a carreira imprensa da gente. também. Era a imprensa, Porque hoje sabia? um jogador de 36, 37 anos, com os treinamentos específicos que tem hoje, você dura mais. Alimentação, né? Tudo melhorou. Mas nessa época, Não joga machucado, não joga infiltrado, campo ruim, campo horroroso. bola. O fisioterapeuta chega lá para o treinador, não bota o cara para jogar que vai estourar. Então, existe todo esse cuidado em cima do jogador profissional que na nossa época não tinha. Então, com 30 anos, você já era considerado veterano. Você já era veterano com 30 anos, né? Mas, de qualquer maneira, eu e o Osni, sem nenhuma modéstia, aonde você andar com a gente, eu e ele na rua... Eu vi aqui. E quanto tempo que a gente já deixou de jogar? Porque não só dentro do campo, que nós fomos excelentes jogadores, sem nenhuma modéstia, né? Reconhecido isso, mas também a maneira de se comportar na cidade, né? Ninguém pode falar nada de mim, nem falar nada de mim, porque nós nos comportamos assim, muito bem junto à torcida, na maneira profissional que nós fomos, então nós somos reconhecidos e continuamos morando na Bahia, porque a Bahia é maravilhosa, né? Dá uma olhada, mostra o mapa, pessoal. Opa, vamos lá. Falou. Deixa eu mostrar, Onir, pera aí. Olha que beleza, hein? Olha só, hein? Ah, mas não sai daqui mesmo, né? E a minha carreira foi marcada, muito importante. Fiz gol no Madureira, fiz gol no Laria, enfim, tudo aqui. Mas no Vitória, eu sou o terceiro maior artilheiro de todos os tempos do Vitória. Terceiro maior, por 112 gols. Sendo que profissionalmente, porque os outros dois não era profissional, era mais amador. Amador. E eu como profissional, só profissional sou maior. Sou o primeiro, sou maior. No Bahia, eu sou o quinto com 138 gols. Entendeu? Então eu sou o quinto maior artilheiro, pra você ver a minha trajetória. Outra, eu sou o maior artilheiro da Fonte Nova, com 160 gols. Como o Zico falou, não existe nova Fonte Nova, não existe novo Maracanã, entendeu? É uma coisa só. O local é o mesmo. Não tiraram a Fonte Nova de lá e não botaram no outro bairro. Não tiraram o Maracanã de lá, onde os trens chegam, e botaram no outro bairro. Só o do Grêmio que mudou. O Olímpico saiu e não, Arena Grêmio. Mas aí tem razão. Quem foi artilheiro do Olímpico do Grêmio, já era. Aqui não. Exatamente. Aqui, Fonte Nova. Nova Arena Fonte Nova, é o mesmo local. E com todo o respeito, né, Eliseu? Eita, baixinho arretado, né? Não, é isso. Então, para você ter ideia, e tem outro detalhe. Na minha carreira tem um detalhe muito grande. Em 1984, porque em 1982, nós fomos jogar contra o Sport, e a gente vinha de o Maracajá, para poder a gente ganhar, botou um jogo contra o 15 de Jaú, e contra o Paysandu, 2 jogos na Fonte Nova, porque eram 2 pontos que ganhava só. Ele falou assim, eu saio com 4 pontos, praticamente já classifico. Tomamos 2 pancadas. Caramba. Perdemos de 2-1 com o 15 de Jaú, que era um time muito bom, e perdemos de Campeonato Brasileiro, 3-1, 3-2 para o Paysandu. Aí o que aconteceu? Saiu a Aimoré Moreira e entrou Froner. Ele levou esse time para jogar contra o Sport, fora. O Sport era o melhor time do Brasil, não tinha perdido nenhuma. Então foi o ataque. Eu, Dario e Robson, ponto esquerdo. Nós fomos jogar contra eles, aí o Froner falou assim, vamos ficar lá atrás, marcando, ficamos marcando o tempo todo para não tomar gol. Segundo tempo, saímos mais e eu conheci o Dario demais. No meio campo, você não precisa ir na linha de fundo. Passou um pouquinho do meio do campo, estou vendo o Dario lá no segundo pau, lá atrás. Eu não dava bola em cima dele. Cruzava certinho na marca do pênalti. O goleiro não sai, nem ele vai disputar com o atacante. Quando o Dario saía na velocidade, ninguém ganhava dele. Ele parado, ele não era o beija-flor. Ele parado, ele não subia tanto, mas ele vindo na velocidade, ele foi igual. Ele deu uma cabeçada na marca do pênalti que o goleiro nem viu. 1-0. Mesmo lance, eu fiz mesma jogada. Ele novamente, outra cabeçada, 2-0, ganhamos do Sport 2-0. O que aconteceu? No avião pegamos o jornal de Recife, estava lá. Apesar de veterano, o Osni foi muito bom no jogo. Quer dizer, apesar de veterano, sabe quantos anos eu tinha? 28 anos. Caramba. Então você vê a diferença, como né? que era a diferença. Eu já estava para eles
como veterano. E para o clube também, na hora de renovar o contrato, Já era veterano. eles botavam um salário lá embaixo, porque você já era veterano, dava você como já encerrando carreira. Você vê que absurdo. Então, depois ainda joguei 83, 84, artilheiro. Eu sou 3 vezes, eu sou o maior artilheiro do futebol baiano de todos os tempos. 5 vezes artilheiro do campeonato baiano e 2 vezes vice. Então eu sou o maior artilheiro do futebol baiano. Ninguém conseguiu ser 5 vezes artilheiro. 3 vezes pelo Vitória e 2 vezes pelo Bahia. Sendo que a última vez, quando praticamente eu depois fui para o Leônico, a gente estava muito mal no campeonato, já tinha perdido 2 turnos. E eu estava, então, o Léo Oliveira tinha ido para o Paysandu, ganhando bem, porque o time estava todo esfacelado. O Bahia 3 meses sem pagar, alimentação péssima, estava uma situação difícil. E o treinador Zé Duarte, que era do Guarani de Campinas, foi embora. E aí botou o José Carlos Queiroz para dirigir 2 jogos e o time perdeu 1 em Conquista e empatou aqui, ganhando de 2-0 do Atlético de Alagoinhas, empatou 2-2. E aí então não tinha ninguém. Aí ele falou assim, é melhor você ir embora também, que eu fui para o Paysandu. Eu ia para o Paysandu, já estava tudo certo. Ele falou assim, é bom porque esse time eu vou mandar tudo embora, nenhum presta aqui. Eu falei, não, para aí, não presta foi o seu treinador. Que a gente jogava numa chuva, o campo da Fonte Nova era um lamaçal tremendo que ele pegou quando chovia aqui em abril e maio, chovia muito aqui em Salvador. E aí, aquele campo horroroso, era lama pura. Então, a gente jogava, terminava o jogo 10 horas, 10 e meia da noite. No outro dia à tarde, ele botava um treino puxado para chuva. Ele estourava todo mundo. Então, o que eu fiz? Com esse time, eu sou campeão. Para que eu falei isso? Ele se reuniu à noite na sede, tocou o telefone, eu preocupado com a minha família, porque a gente não tinha celular. Quando atendeu, aí ele falou assim, Osni, apareça amanhã lá que você não vai mais para o Paysandu não. A partir da manhã você é jogador e treinador do clube. Eita! E me botou como treinador. E você sabe que eu fui jogador e treinador, ganhamos todos os turnos e fomos campeões como jogador e treinador. Eu sou o único jogador e treinador. E fui artilheiro da equipe ainda. Ô, louco! Então para você ver, mas você vê é muita história. Quanto difícil foi na minha carreira, porque você não sabe como era difícil. Sim. E aí a imprensa, pô, você estava mal no jogo e você não é substituído. E eu falava assim, você não viu não que no final do jogo, o passe que eu dei para ele, o gol que eu fiz, entendeu? Você acha que e você não sabe, dentro do campo, isso daí eu provo para todos os treinadores que ficam fora de campo aqui, eu provo uma coisa. O jogador dentro de campo vê melhor do que o treinador. Tem um fato engraçado também. É verdade. Quando a gente fala do nosso passado dentro do futebol da Bahia e do futebol brasileiro, a gente não tinha o dinheiro de hoje. Hoje é outro dinheiro, né? Hoje você tem a televisão, você tem o número de associados. Arena. Você tem propaganda de camisa. Na nossa época era renda de estádio. Renda de estádio. A chuteira cobrava na casa de no comércio. Aí o que não, e eu me lembro que no Santos também, onde a gente pegou essa época, quando a gente recebia a chuteira nova, ia para o juvenil para amaciar. Você lembra? Ia para amaciar. A gente pegava. Laceava ela. Era gaeta, a chuteira gaeta. Você lembra disso? Peguei muito. Né? Aí o que acontece? Não era o dinheiro de hoje. E eu me recordo perfeitamente o Bahia concentrava aqui na Fazendinha. O que eu vou contar também não é piada, não. É coisa que aconteceu. Aí então na concentração ia ter um jogo à noite. Bahia e não sei quem, pelo Campeonato Baiano. Osório Vilas Boas, que foi para mim o grande presidente do Bahia de todos os tempos. Foi o primeiro campeão em 59. Foi o primeiro campeão de 59. Estava lá na concentração e eu falei, presidente, já tem muito tempo o salário, vai sair hoje o salário, amanhã vai sair. Ele falou assim, olha, é o seguinte, tem que olhar para o céu, porque se chover, 7 horas da noite, que é um horário padrão, o jogo é 8 e pouco. Era 9 horas. 9, o cara sai do trabalho, se chover, ele vai para casa, não vai para Fonte Nova. Mas se não chover, ele já vai para Fonte Nova na hora que ele sai do trabalho. Naquela época não tinha shopping, não tinha nada, loja de bairro, outras coisas. Eu falei, é mesmo, presidente? Tem que torcer para não chover. Aí naquela época não tinha celular, mas a sede tinha um telefone fixo. Eu peguei o telefone e liguei para Recife, para o Serviço de Meteorologia de Recife. Olha, futebol profissional.
Aí a mulher que atendeu lá falou assim, sim, o senhor quer saber o que? Eu queria saber se vai chover hoje em Salvador, 7 horas da noite. Ela falou, o senhor está preocupado com isso? Eu estou preocupado, porque eu vou fazer um evento aqui e se chover não vai ter ninguém. Ela falou que eu posso lhe dizer o seguinte aqui que eu estou vendo, porque Recife é que comandava esse serviço de meteorologia do Nordeste. Ela falou, tem uma nuvem que vai sair daqui 5 horas da tarde. Eita. A nuvem. Eu falei, essa nuvem chega que hora em Salvador? Ela falou, mas depende do vento. E não é que choveu, 17 horas e não teve dinheiro, não teve nada. Futebol profissional, moçada. Ô Eliseu, Osni, estamos chegando ao fim. Mais uma coisa em comum, vocês, né? Você ainda está na crônica, Tô na imprensa. ainda está na imprensa, e Osni também passou. Conta essa passagem rapidamente, Osni, e depois o Eliseu também, para a gente encerrar o nosso bate-papo agradável aqui. Eu quando eu parei de jogar, aí aqui tinha um programa esportivo que era o melhor, todo mundo assistia, meio-dia, que era com Raimundo Varela, comentarista aqui, conhecidíssimo aqui. E ele me chamou e eu trabalhei durante um ano como comentarista. Então, fazia jogos na Fonte Nova, enfim. Em 1990. Em 1990 eu trabalhei durante um ano na emissora. Depois eu trabalhei também um bom tempo também na rádio, mas aí era muito difícil para mim, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha loja de carros, então ficava ruim para eu me deslocar, era na hora que às vezes tinha que fechar um negócio e tudo, então eu acabei indo para o comércio de veículos naquela época e tive que deixar a imprensa. O Eliseu está até hoje